Boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje recebendo o Rafael Bennertz. Ele é sociólogo, né? Ele tem doutorado em políticas científicas e tecnológicas, né, para a sustentabilidade, e é uma área que eu desconhecia, né, porque, enfim, tu me falou ali dos 3 pilares, não sei se são pilares ou eixos, né, que formam essa teoria, e eu queria que tu contasse um pouquinho para nós desse teu tema de pesquisa que é tão maravilhoso. Boa noite, Rafa, tá contigo a palavra. Boa noite, Osana. Boa noite, quem mais está assistindo a gente. Muito legal estar aqui participando. Para mim é uma honra. Então, a minha área de pesquisa, minha formação é política científica e tecnológica. E aí, ali dentro, eu trabalho com a ideia de pesquisa sobre sustentabilidade, ou políticas de tecnologias sustentáveis, né? Especificamente, eu acabei estudando sobre a história do carro a álcool, e fiz uma análise sobre como que ele se desenvolveu em 3 camadas, 3 contextos sociais, 3 camadas do ordenamento social e tecnológico, né? Nos nichos, como eles foram desenvolvidos nos laboratórios, nos espaços de teste, né? Como algumas empresas participaram e testaram ele. Desenvolvimento, então, depois, no nível de regime tecnológicos e político também, né, criação de políticas públicas para adoção do carro, depois como isso também alterou a macroestrutura da sociedade brasileira a tal ponto que hoje em dia nós temos o carro flex, que é assim, dá para se dizer que é uma continuidade do projeto, embora ele não esteja mais na mão da iniciativa do governo, né? O governo iniciou, macro orquestrou o carro a álcool, e ficaram resíduos que depois a iniciativa privada, que já fazia parte daqueles que eram os constituintes do carro a álcool, do projeto, né, eles pegaram esses resíduos e transformaram, adaptaram, claro, né, para desenvolver o carro flex. Então, isso é um tipo de abordagem que eu acabo trabalhando para olhar para o desenvolvimento de diversas tecnologias sociais, sustentáveis e sociais, né? E aí a gente pensa a sustentabilidade de uma maneira muito mais ampla do que só não poluir, por exemplo, né? Mas é por aí, é uma área de pesquisa para entender como se desenvolvem novas tecnologias, em primeiro plano, e eu estou utilizando isso para entender como se desenvolvem tecnologias sustentáveis. Maravilhoso, super necessário, né? E essa questão que tu me falou mais cedo, né, do carro a álcool, né, que o carro flex, eu não entendi direito com a sociedade de engenharia, né, que o carro flex deu, quer dizer, o carro a álcool que gerou o carro ao biodiesel, o flex. Eu queria que tu explicasse um pouquinho, né, para as pessoas conseguirem materializar Tá, essa pesquisa. tá, vamos lá aos poucos, assim, né? Normalmente a gente lembra do carro a álcool como aquele desenvolvimento que surgiu pós-crise do petróleo de 73, 74, quando o petróleo pago pela Petrobras, o barril, né, ele de 3,86 ele pulou para 12,55 dólares, né, o valor do barril. E aí então se criou toda uma política de desenvolvimento do carro a álcool. Na verdade, o carro a álcool já existia antes, desde o início do século XX, né? E aí quando aconteceu essa ruptura, ou essa grande crise, deu uma ruptura no ordenamento social nacional, porque tinha a necessidade de abastecer os carros que tinham recentemente sido duplicados, a frota nacional tinha sido duplicada pelo plano de metas do JK. E aí, então, uma das entidades que ficou responsável por desenvolver o carro, desenvolver a tecnologia em si, foi o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Centro Tecnológico Aeroespacial, lá do ITA, né? Eles eram, então, funcionavam meio que como um hub de pesquisas, eles coordenavam pesquisas, e essas pesquisas eram desenvolvidas em outros centros, outras universidades, na época o Cefet, e também algumas indústrias, elas faziam parte disso que eu estou chamando de os constituintes do projeto do carro a álcool, né? Então existiam diversos centros de apoio tecnológico, que era o nome que eles utilizavam, e esses centros eles começaram a fazer reuniões em Brasília, primeiro as primeiras 10, se eu não me engano, foram realizadas em Brasília, e
essas reuniões se transformaram na seção brasileira da Associação de Engenharia Automotiva, que é uma organização internacional, né? Então, a seção brasileira ela nasce dos encontros desses centros de apoio tecnológico. E, claro, aí tu tem uma confluência de interesses e uma discussão constante sobre aprimoramentos técnicos, quais são os testes que estão sendo realizados, como que se desenvolve novas autopeças para conter a corrosividade do carro a álcool, né? Então, esses caras, então, eles criam essa constituinte dos projetistas do carro a álcool, né? E acabam atuando depois, eles que vão atuar, não todos, né? Mas uma parte deles estão atuando depois no desenvolvimento do carro flex. Então, por isso que dá para dizer que o carro a álcool é, em certa medida, uma continuidade do carro flex. Isso tudo eu utilizo como uma chave, uma ilustração de uma chave teórica que diz não existe uma substituição total de uma tecnologia por outra, né? Tu tem que trabalhar com a ideia que existem resíduos, né? Cada projeto vai deixar algum tipo de resíduo e sobre isso tu vai conseguir construir. Então, por um certo tempo, tu vai ter uma coexistência de diversas tecnologias. E aí também isso é um tipo de insight interessante e fundamental quando a gente está pensando em desenvolver sustentabilidade, né? Promover sustentabilidade. Tu tem que pensar o que já tem e em cima do que tem como trabalhar, porque senão começar do zero não tem como, né? Perfeito, Rafa. Só que esse resíduo a que tu te refere, ele não é um resíduo em si, né? Não é tipo assim, o que sobrou. Ele é um resíduo, é um conceito. Isso, é um conceito. Ele não é um resíduo que pode ser jogado fora. Vamos dizer assim. Não é que nem um lixo, não é tipo assim, que nem não. Um resíduo orgânico. Tá? Não, então, não é um resíduo orgânico. É um conjunto. Tem que ser pedagógico, assim. Eu sei como é que funciona. É um conjunto de práticas. Tá dando um delay. Peraí. Tu me ouviu aqui? Sim, tô ouvindo. Tá, desculpa. Então, tá com um delay bem forte. Assim, que assim, geralmente a gente que vem da academia, a gente tem um linguajar e vai falando, né? E, por exemplo, eu sou de uma área bem parecida com a tua, só que eu consegui captar que esse resíduo não é propriamente o resíduo que a gente conhece daqui da cozinha. Não. Da cozinha, né? Então, assim, eu queria que tu explicasse de uma forma mais como se para uma pessoa que não sabe nada, entendeu? Então, o resíduo não é, óbvio, né? O que sobra da cozinha, né? O resíduo, vamos dizer assim, é uma abstração para falar de coisas que foram construídas durante o projeto, e essas coisas podem ser relações estabelecidas entre a indústria automobilística e o setor de autopeças, né? Alguma parceria. E essa parceria, então, ela se reproduz, vamos dizer assim, ela se mantém existindo. Os diversos cursos de aperfeiçoamento ou dados por esses centros de apoio tecnológico para as mecânicas, oficinas mecânicas da sua região de abrangência. Então, é um tipo de conhecimento que ele não é apagado quando o projeto do carro a álcool, o Programa Nacional do Álcool é abolido. Esse conhecimento ele permanece, da mesma maneira como permanece toda a infraestrutura de abastecimento do álcool, né, para conseguir abastecer os carros com álcool. Permanecem ainda alguns carros a álcool rodando no país. Então, esses aí são diversos resíduos do projeto, do Programa Nacional do Álcool, que depois são reutilizados ou reconfigurados para se inserir numa nova rede social e técnica que vai desenvolver o carro flex. E também, né, um resíduo bem curioso é o hábito ou a repulsa a se utilizar o álcool enquanto combustível. Né? Isso é uma dinâmica dupla sempre. Não sei se eu consegui ser um pouco mais didático com a ideia de resíduo. Sim. Sim, o resíduo é num sentido abstrato, né? Significa que tu não consegue terminar com uma tecnologia da noite pro dia, né? E que ela vai, né, tendo um caminho, né? Ela vem de uma com a outra, né? Meio que Lavoisier aí falando. É isso, é uma ideia exatamente de adaptação constante. Né? Tu mantém alguns elementos e a tecnologia que se mantém é justamente aquela mais capaz de se adaptar ao novo meio.
Inclusive, uma referência à economia que a gente chama de economia evolucionária. Né? Tu tem aí toda uma linha de pesquisa, que é uma das quais eu me identifico, que vê uma nova tecnologia como uma tecnologia que entra num espaço de seleção. Né? Ela vai para esse espaço de seleção e ela sobrevive nesse espaço de seleção, e quando ela sobrevive, ela se torna adaptada. Mas antes de passar pelo espaço de seleção, ela vai estar ali naquele espaço protegido. É mais ou menos o que fez o laboratório lá no Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que ele criou o motor, fez as pesquisas, criou os centros de apoio. Então, tinha toda uma rede que constituía algo onde aqui ia meio que nutrindo o carro antes de largar ele para o mercado, antes de botar ele no ambiente de seleção, que mais amplo. Né? Então, é bem isso mesmo. Né? Algumas partes elas vão se crescendo aí e conseguindo se adaptar ao novo contexto. E o contexto não é apenas político, não é apenas tecnológico, não é apenas econômico. Ele é uma rede desses elementos. E cada rede vai construindo um patamar assim, acima, né, para o desenvolvimento de novos... Eu não gosto muito da ideia de novas tecnologias em si, né, como uma nova tecnologia, ela faz parte de um sistema. Né? Tu pega o resíduo. O carro álcool, ele é um sistema, mais do que um resíduo, ele é um elemento dentro de um sistema de automobilidade, de mobilidade, vamos dizer assim. Né? Tu tem, desses ali fazem parte os postos de combustível, fazem parte os hotéis de beira de estrada, o hábito do brasileiro de utilizar o automóvel individual e não utilizar o transporte público. Né? Então, tem vários elementos que constituem o sistema de automobilidade, e dos quais o uso do álcool Rafa, é um deles. Rafa, a tua internet está bem ruim, a tua imagem está totalmente parada, assim, não dá para te ver falando direito. Eu acho que... Será que não tem como tu ligar os dados um pouquinho e reiniciar ali o modem? Oi. Porque tu fica paradão. Tá, vou tentar mudar um pouco. Não gasta muito, não te preocupa. Não, é porque eu estou usando pelo computador e daí eu não consigo usar os dados, mas eu vou ligar aqui. Tá. Não, tu transforma os teus dados em roteador, porque tua imagem não dá pra ver tu falando. Aí, ó, é um quadro, depois o outro, assim, tipo, fica um quadro parado vários segundos, depois vários segundos, Vamos ver se eu consigo fazer isso, então. Tá muito ruim a tua imagem, infelizmente. Acho que tá tendo uma ventania aqui na Cidade Baixa. Congelou total. Esperar um pouquinho. Oi, voltei. Tá conseguindo ver minha cabeça rápido? Eu não tô te ouvindo, calma.
Eu tava falando aqui que nem uma louca e tava mudo o meu. Tá, agora eu tô conseguindo ser... Agora tá bombando. Tá, Vai massa. lá. E aí, onde é que eu parei? Onde é que foi a última etapa que eu tava falando aí? Bah, agora de eu ter falado que nem uma louca no mudo, eu também me perdi. Peraí. A gente estava conversando sobre a ideia de economia evolucionária, e aí eu estava Isso. comentando de como que a ideia é de que novas tecnologias elas são nutridas no espaço protegido, e antes de ir para o tal do ambiente de seleção, que vai um pouquinho aí para o evolucionismo, né, teoria evolucionária, tu tem um período em que ela é nutrida, e enquanto que é nutrida, ela é fortalecida e são estabelecidos laços, parcerias com outros elementos dessa cadeia, dessa rede sociotécnica, né? Simples, tu está ali fazendo teste no laboratório, descobre que tem corrosividade, o álcool corrói as peças do motor do carro, então tu faz uma parceria com a indústria de autopeças e investe nessa indústria justamente para ela desenvolver peças que não são suscetíveis à corrosão pelo álcool. Né? Então, tu vai criando aí, vai fortalecendo a tecnologia, vai criando o que a gente chama de quase irreversibilidades, né? Porque essa parceria se mantém. E isso acaba sendo depois um daqueles resíduos, né, do projeto tecnológico, essa parceria. Entendi. Rafa, e cita outros exemplos pra gente, assim, eu imagino que todo mundo deva te pedir isso, né? Um outro exemplo, assim, que eu não, obviamente, não estudei a fundo esse outro exemplo, mas é alguma coisa que eu tenho meio que prestado atenção, né? Vamos lá, vamos pensar primeiro que a gente tem aí, pensar sustentabilidade, a gente tem que pensar em alguns setores específicos, né? Alimentação, moradia, poluição, desmatamento, aumento das desigualdades sociais, socioeconômicas, né? Exclusão social. Então, um caso em específico que eu gosto de pensar e que eu sou meio apaixonado é a questão da alimentação. Né? A gente tem aí todo um sistema, um regime alimentar no Brasil e no mundo inteiro que é voltado para o consumo de carne, proteína animal. Né? Então, tu tens esse consumo de carne, de proteína de origem animal, ele é difundido por elementos culturais dos mais variados. O clássico é o churrasco do gaúcho, né, que tu não pode faltar, o churras do final de semana. E aí tu tem indústrias que produzem os açougues pequenos e médios, mas daí tu também tem os grandes empresários do setor de produção de carne, de proteína animal, e tu tem, em última instância, né, para falar assim, sendo bem generoso, tu tem desmatamento da Amazônia para a produção de carne. Né? Então, tu tem aí todo um conjunto de elementos que vão se encadeando e tem um resultado negativo. Né? Então, pensando, bom, como é que a gente pode reverter isso? Isso agora é a opinião minha. Uma coisa que está surgindo, não, já faz um tempo, né? Mas parece que sendo mais forte nos últimos anos, é todo o mercado de alimentos veganos, de proteína vegetal, por exemplo, né? E quando a gente olha um pouquinho assim para a dinâmica recente, até mesmo aqui em Porto Alegre, tu vê que começa a surgir pequenos empreendimentos. Né? Eu lembro que quando eu cheguei primeiro em Canoas, antes de vir para Porto Alegre, e lá a gente conseguia um lugar que vendia lanche vegano. Para o momento, né, dava para engolir. Depois, quando a gente mudou para Porto Alegre, encontramos mais dois. E daí, um certo tempo depois, percebemos que começou a difundir muito mais os produtos industrializados dentro do mercado. Então, tu tem aí uma lógica de expansão do mercado, né? Mas que ela ainda encontra certas barreiras, por exemplo, de uma adoção mais ampla por parte da sociedade, porque tu tem todo um elemento cultural de consumo de churrasco, né? Ou não pode faltar proteína animal no prato, porque senão tu vai ficar fraco, né? O que não acredito que seja verdade. Tem, claro, ter um acompanhamento, tem que
ser um pouco mais atento com algumas coisas, porque é algo totalmente novo, né? Mas já faz mais de 10 anos que a Sociedade Americana de Dietas, de nutrição, ela diz que a dieta baseada em vegetais, ela é saudável para qualquer pessoa em todos os estágios da vida, desde o nascimento até os 80, 90 anos, não tem nenhum problema. Né? Então, tu tem que aí, para isso se fortalecer, vamos dizer assim, tu tem que criar condições e tem que incentivar o consumo. Primeiro lá nas lanchonetes, tal, tu, sei lá, né, dá um incentivo, redução de IPTU, por exemplo. Eu não te escuto. Tu tá muda. Eu tô concordando aqui sozinha. Tem que reduzir. Segue lá. Sim. É uma prática muito comum para empresas tradicionais. O governo municipal vai lá e reduz IPTU para atrair as empresas. Só que a empresa que atrai, muitas vezes, ela vai produzir alguma coisa que não seja exatamente assim, muito sustentável. Né? Outro tipo de medida é criar incentivo para consolidação de cooperativas que produzem os alimentos congelados e vendem, né? Alimentos de origem vegetal e revendem. Porque tu tem esse processo de industrialização, só que essa industrialização que está ocorrendo e tem ocorrido são grande parte das mesmas empresas que produzem proteína animal. Né? Para citar nomes, Perdigão, Sadia, são as mesmas empresas. Então, por que não, num ambiente de nutrição dessas novas tecnologias de produção de proteína para consumo humano, dar incentivos e orientar para aquilo que a gente pode chamar de uma tecnologia social, que é ambientalmente sustentável, socialmente inclusiva e pode se tornar economicamente justa. Né? Então, tu tem toda uma cadeia de elementos que tu pode promover. E quando olha para o macro espaço, porque a gente, meso, na verdade, que a gente pode olhar assim, práticas comuns dentro da indústria, tu vê que boa parte da produção acadêmica, científica, ela está voltada para um regime alimentar baseado em carne. Né? Quando pega aí, fácil, a questão das sementes, né? Tu tem a transformação de uma variedade ampla de alimentos e leguminosos, frutas, verduras, né? A variedade vai reduzindo a tal ponto de que agora o produtor ele é dependente de uma indústria que vende semente geneticamente modificada. E isso, a produtividade tem sido buscada com o apoio da academia, normalmente recurso público, né? E esse ganho tem se manifestado, tem sido orientado para iniciativa privada, com todo o problema ambiental de redução da variedade das espécies. Né? Enquanto que toda a pesquisa sobre variedades crioulas e tudo mais, ela ficou limitada. Né? Então, tu tem aí todo um processo que poderia se criar maneiras de reverter. Talvez não totalmente, mas criar aberturas, né? Pequenas janelas de oportunidade nesse ambiente de seleção. Perfeito. Justamente, né? Peraí, a cachorrada aqui começou. A minha cachorrada ficou muda hoje, não sei o que aconteceu. Daqui a pouco eu vou ali ver o que é. Eu vou te deixar falando e vou fechar. Porque vou ver o cachorro que tá latindo. Enfim. Vou voltar para o fio da meada. Domingo à noite, né? Já tá todo mundo... Eu tô aqui quarentenada, né? Hoje eu terminaria a minha quarentena, mas eu vou dar mais 2 dias, né? E, enfim, voltando assim, ó. Justamente, Rafa, não sei se eu te entreguei, eu acho que eu te entreguei o material, né? Das propostas. Justamente alguma por conta coisa, disso... Sim. Eu procurei também na internet. Por conta desse absurdo que é isenção fiscal para empresas poluentes, que dentro das minhas propostas eu coloquei, né, que a gente deve ter, né, propor leis de incentivo fiscal à agricultura orgânica, à agroecológica e até à agricultura, né, convencional, porque é um resíduo, é uma transição que a gente tem que fazer, né? Isso. E a agricultura urbana. Desculpa, te interrompi. Não, capaz de estar com delay. Justamente a ideia de promover mecanismos, construir mecanismos de transição. Pensando em política pública, por exemplo,
tu tem alguns mecanismos ou modalidades de política pública, né? Tu pode ou multar aqueles que não estão gerando produtos sustentáveis ou tendo uma cadeia de produção produtiva sustentável, ou tu pode estipular medidas de metas a serem alcançadas. Eu lembro um pouco assim eu acho que era 92, que se decidiu no Brasil que os carros deveriam ter... Segue que eu vou ali só ver uma coisinha rapidinho, que o cachorro tá enlouquecido. Pera, segue o baile aí. Eu lembro que tinha a questão dos... Eu morri. Agora apareci. Hoje a bruxa tá solta. Pera aí, como é que eu faço aqui? Vou fechar a minha. Aqui. Pronto. Então, foi colocado como objetivo para os automóveis, para a redução de CO2 na atmosfera, a implementação, ou acoplação dos... Deixa eu lembrar o nome, catalisadores no escape dos automóveis, né? E aí teve toda uma política para alcance de que a partir de 92 todos os automóveis fossem lançados com o catalisador no escapamento. E as empresas, indústrias automobilísticas que não realizassem isso, elas iriam sofrer sanções, algum tipo de sanção. Então esse é um dos modelos que a gente pode pensar em política pública para promover sustentabilidade. Cria metas, e quem não alcança as metas recebem sanções. Outro modelo é justamente criar incentivos, né, que podem ser desde incentivos fiscais, pode ser incentivo do ponto de vista de criar, promover apoio financeiro direto, né, financiamento com taxas de juros reduzidas, financiamentos com um prazo maior. E isso, então, vai criar as condições, vai promover um conjunto de possibilidades para que essas novas tecnologias, nessas empresas ou cooperativas, de preferência, sustentáveis, elas consigam se sustentar financeiramente, né, pelo menos nos anos iniciais, nos momentos iniciais da sua constituição. Até, claro, que tu cria um momento em que essas iniciativas elas passam a ter um certo tipo de ganho de escala, e a partir do momento desse que alcançam esse ganho de escala, elas conseguem também se autossustentar, né? E a Rosana, ela sumiu. Não, tô aqui, pronto. Eu sempre erro o nome. Não tem problema, a gente aprende. Eu pronunciei certo o seu sobrenome? Deve ter sido, eu não prestei atenção, eu estava muito nervoso. Ai, capaz, Rafa. Tá só eu e tu aqui, não tem nada acontecendo. Nós estamos aqui, só nós dois. Não sei, eu li aí antes uma mensagem dizendo que estava bombando. Então tá bombando. Até, olha só. É incrível, né? Como as coisas aparecem assim na nossa vida, e se a gente não está disposto, né, a aprender, né? Se a gente não está disposto a tentar, né, sair do seu como é que é sair? Como é que é aquele termo? Cara, eu sempre me perco nas lives com os termos. Impressionante. Sair do seu mundo? Não, é aquela coisa do... puta, que ridículo. Paradigma, tá? Mas é um termo mais simples, né? As pessoas não querem... como é que... não, eu vou me lembrar. Ai, caramba. Se desacomodar, tá? Não querem... não vou nem... Daí, assim, eu tenho lido muito sobre justiça ambiental, justiça socioambiental, né? E essa iniciativa que tu trabalha, ela vem totalmente a calhar, né, para resolver, por exemplo, o problema, o passivo, né, da injustiça socioambiental que a gente tem no Brasil, né? Essa injustiça socioambiental faz com que determinados grupos étnicos ou raciais sejam mais impactados, né, por uma questão social com os problemas da degradação ambiental, tá? Saiu um estudo há poucos meses, de Harvard, tá, que mostrou a correlação das mortes da Covid, maior número de mortes de Covid,
com pessoas negras, né, afro-americanos. Até o Trump, né, disse, precisamos ver isso, porque realmente os afro-americanos estão morrendo demais. Eles provaram, eu te mando o estudo depois, uma correlação da maior taxa de mortalidade por Covid e a poluição de determinados bairros em mais de 3 mil cidades. Bairros estes que são ocupados por latinos, como eles chamam, e afro-americanos. O que tu me diz? Isso é uma questão assim que faz um tempo já que eu li um artigo sobre isso, que era alguma coisa como racismo geográfico, se eu não me engano, que era o termo que a pessoa pesquisa. Racismo ambiental. Racismo ambiental e machismo ambiental também. Que é uma questão assim que, por exemplo, onde são despejados os rejeitos, né, das indústrias poluentes e tal, normalmente são em locais onde a população mais pobre, né, com menos recursos financeiros, está localizada, geralmente em espaços que foram sendo ocupados, justamente derivados do processo de gentrificação dos centros urbanos, e aí tu vai criar um círculo, um cinturão de pobreza ao redor das cidades, e é nesse cinturão de pobreza em que ficam, onde são despejados os elementos poluentes. As minorias, é tudo entre aspas. Eu gosto de pensar que são minorias subrepresentadas, porque não são minorias populacionais. Né? Quando a gente olha para a população negra no Brasil não é minoria. Exatamente. Não é, mas não é que são consideradas minorias na representação, né? Representação, na questão de representação política, né? E também acesso a recursos, recursos financeiros, né? São membros de classes sociais socioeconomicamente inferiores, justamente pelo processo histórico de construção e reprodução do racismo na sociedade brasileira, que vem desde a proclamação da Lei Áurea, onde os negros foram libertos, mas, no entanto, eles não receberam direitos de propriedade, direitos tiveram dificuldades para serem empregados, porque, né, não tinham carteira de trabalho, nem nada parecido, não tinham registro, não podiam comprar suas próprias casas, não podiam ser donos de indústrias. Então, essa população foi posta, literalmente, para as margens da sociedade, né, e tinha que viver ou criar uma alternativa que hoje em dia a gente conhece como os trabalhadores informais. Nossa, racismo ambiental a gente foi bem longe, né? Mas isso tem a ver com o que tu trouxe, né? Da questão da política pública ser um norteador que não é só econômico, não é só ambientalista, né? Não é, ele é a política pública, ela serve, né, justamente para colocar aquilo que a sociedade está pedindo. E a sociedade está pedindo para esse tipo de serviço que tu estuda, né? E esse tipo de serviço, ele serve muito, muito para combater a questão da injustiça racial, do racismo ambiental, né, do machismo ambiental, né? Entende? Tem como, porque... Eu acho que isso se relaciona com a ideia que é uma... Vamos lá, vou fazer um pouquinho de história. Lá nos anos 70, se eu não me engano, sim, o relatório Brundtland disse que sustentabilidade era garantir que as nossas gerações futuras conseguissem ter acesso aos bens necessários para a sua sobrevivência, né? E nós deveríamos trabalhar de maneira que nós tivéssemos acesso aos nossos meios de sobrevivência e isso fosse garantido também para as gerações futuras. Era vamos dizer assim, um primeiro esboço do que seria uma ideia de sustentabilidade. Hoje em dia, se tu pensar sustentabilidade, tem que vislumbrar para além disso. Tem que ver a questão da poluição, tu tem que olhar para a questão da pobreza e da fome, da exaustão dos recursos naturais, minerais, orgânicos, né? E desmatamento e as desigualdades que podem ser locais, regionais e globais. Quando a gente pensa assim, as desigualdades globais, o que a gente tem no Brasil hoje? A gente tem uma economia agroexportadora, baseada na produção de soja e exportação de soja. Já foi de carne, ainda é de carne, né? Mas
já foram outros elementos, açúcar, café, isso tudo fez parte da economia nacional. E o Brasil está pensando em se tornar que tipo de jogador, de player no mercado internacional? É um agroexportador ou alguém que vai exportar commodity sem nenhum tipo de valor agregado? Ou vai começar a pensar um projeto de desenvolvimento sustentável que pode, por exemplo, exportar produtos que foram produzidos de maneira sustentável, né? Tu tem um país enorme com inúmeras possibilidades e tu não precisa ficar preso à ideia de exportar soja, né? Tu pode gerar desenvolvimento sustentável, soluções sustentáveis para os problemas que a sociedade vislumbra, com a qual ela se envolve constantemente. E isso se reproduz também aí, a gente vai ver em âmbito regional, né? Enquanto que os centros urbanos eles têm, novamente, mais recursos, mais acesso a saneamento básico e tal, tem o cinturão da pobreza, né? Isso, se a gente for pensar assim no mandato de vereança, é um elemento essencial para ser trabalhado, né? Enquanto promover políticas públicas, seja de apoio à constituição de pequenas cooperativas de moradores que vão aí, sei lá, desde trabalhar com tecnologias menos intensivas, mais intensivas em mão de obra, né? Coleta de material reciclado, e aí sistematizar essa coleta e garantir que as pessoas que fazem a coleta tenham acesso à saúde, ter todo um programa de apoio e orientação, seja promover a construção de hortas comunitárias e fazer com que essas hortas, que a produção dessas hortas seja direcionada para alguma instituição específica, sei lá, a escola local tem que comprar produtos da horta comunitária, da comunidade na qual ela está inserida, né? Então, tu cria um encadeamento de políticas que favorece o desenvolvimento sustentável, porque tu vai garantir trabalho, mão de obra, trabalho para aquela população, vai garantir recurso, tu vai estar promovendo inclusão social e vai estar promovendo o desenvolvimento sustentável livre de agrotóxicos, por exemplo. Né? Sim, é só usar a inteligência, né? É só usar a inteligência. Justamente, também, né, eu penso, né, em políticas públicas, tem também propostas sobre isso, que na maioria dos municípios, esmagadora do Brasil, né, a prefeitura é o maior ente econômico da cidade, né? Então ele pode e deve, né, promover, né, a economia local. Não tem por que comprar de fora. Pode comprar uniformes, pode comprar alimentação. Inclusive tem legislação para isso, né? Tem legislação municipal e federal que obriga a comprar uma porcentagem, né, de agricultura familiar no nível federal e de agricultura local no nível do município. Só que isso não é, assim como não se paga nem o salário em dia, imagina se esse tipo de política também vai ser cumprida. Outra questão também muito importante, né, é que os agrotóxicos não pagam imposto, né? Todo mundo paga. A farmácia paga e tal. E aí isso é uma aberração. Porque a gente tem aí todo um discurso neoliberal de que o Estado não deve interferir na economia, mas quando o Estado deixa de arrecadar impostos dos agrotóxicos, ele está diretamente influenciando, atuando, né, na economia. Ele está direcionando o desenvolvimento para o uso de agrotóxicos, né? E essa linguagem, esse argumento neoliberal de que o Estado não pode intervir na economia é uma das maiores falácias. Porque quando a gente olha, por exemplo, o caso do celular, eu lembro que eu li um livro recente de uma economista italiana que está trabalhando na Inglaterra, chamada Mariana Mazzucato, e o nome do livro é O Estado e o Empreendedor. E aí ela dá o exemplo de como, na indústria farmacêutica, o Estado foi fundamental para promover o desenvolvimento de novos fármacos, mas ela também dá um exemplo muito legal, que é do iPhone. E aí ela vai pegar desde a internet, que foi resultou de um investimento estatal do governo, do setor de defesa dos Estados Unidos, vai pegar o GPS, que é
diretamente relacionado com desenvolvimento, investimento estatal para geolocalização durante guerra, para lançar as guerras, né, lançar as bombas durante as guerras. Tu tem financiamento estatal por meio de concessão, apoio à pesquisa nas universidades, que foi extremamente útil para desenvolver o LED, a touchscreen, a tela sensível ao toque, a redução do tamanho dos chips de armazenamento de memória e a redução das baterias utilizadas nos celulares. Então, tu tem aí todo um conjunto de elementos que foram itens do iPhone que foram sustentados e financiados pelo Estado, e o discurso neoliberal vem dizer, bom, mas quem foi o gênio todo foi o Steve Jobs, que ele criou o iPhone, o que é uma baita de uma balela. Ele simplesmente se apropriou desses produtos, desses bens produzidos pelo Estado, esse conhecimento produzido pelo Estado, e transformou todo esse investimento público, essa socialização dos riscos, e privatizou. Então, são socializados os riscos dos investimentos iniciais em ciência e tecnologia, mas os ganhos, os lucros são privatizados. O que, né, é um absurdo, e é o que vai aí ao encontro do que a gente está discutindo sobre a questão dos agrotóxicos. Como que um Estado que se diz, ou um governo que se diz liberal, ou extremamente liberal, onde o Estado não deve intervir, como que ele mantém isenção de imposto para agrotóxicos? Se fosse para ser liberal, não tinha isenção para ninguém, porque isso não permite aquele outro, a emergência de o lucro pelo mérito. Ele permite o lucro pelos arranjos políticos de apoio a determinadas empresas, determinados setores que, por algum motivo, conseguiram acessar e fazer lobby, né, junto aos congressistas. Então, eu não sei como é que funciona a questão desse tipo de legislação em âmbito municipal, né? Quais são os setores que recebem isenção de imposto, quais são os setores que recebem algum tipo de apoio do governo. Talvez tu consiga me dizer um pouco melhor sobre isso, assim, do ponto de vista ambiental. Sim, a isenção é do ICMS, né? E o que o município pode fazer, né? É muito importante a gente saber. Existe uma lei que foi aprovada de tornar o município uma zona livre de agrotóxicos, tá? Só que essa lei, ela ganhou tipo um tempo de transição, tá? Para ser implementada daqui, não sei, alguns anos. Desculpa, eu tive que tomar meu antibiótico, ele não estava achando. E deixa eu tomar uma. Entalou. Tá, foi então uma lei para promover, para reduzir o uso de agrotóxicos. E essa lei... O ICMS é governo estadual, tá? E governo federal também. Não sei direito se o ICMS federal, não, acho que é só estadual. E os agrotóxicos não precisam pagar. Só que o que o município pode fazer em relação a isenções do agrotóxico, né? Ele pode fazer a proibição do uso de agrotóxico naquele território, entende? Não é o município que vai arrecadar com aquilo propriamente. Claro, o Estado arrecada e depois divide entre os entes, né? Entre os entes federados, que no caso o município. Então ele deixa de arrecadar, né? Só que tem um pequeno detalhe em relação aos agrotóxicos, né? Eles são os principais responsáveis por neoplasias, que são os cânceres, né? Ou seja, ele, assim como o cigarro e o álcool são taxados, ele deveria ser. Porque se tu vai na farmácia, né, é pelo óbvio. Então isso é uma aberração tributária, né? Isso é uma ilegalidade tributária. O agrotóxico deveria ser majorado ainda, porque é comprovado no planeta inteiro que ele causa câncer. E não existe níveis seguros para o uso de agrotóxico, porque agrotóxico é veneno, ele não é um defensivo agrícola, ele é um veneno. Tem uma caveira colada ali, gigantesca, num tubo de agrotóxico. E tu não pode nunca mais usar aquele tubo, sabe? Ao mesmo tempo que ele é um veneno que
é impossibilitado de ser verificado quais são as quantidades seguras de ser consumido, porque justamente não tem uma quantidade segura. Mas que é a mesma história do cigarro, não existe quantidade segura para consumir cigarro. Claro. Portanto, tem uma sobretaxação aí, o que faz todo sentido. E além disso, Rafa, olha só, quem que trata grande parte das pessoas com câncer no Brasil? Né? O SUS, de quem eles querem tirar dinheiro. Então, o Estado deixa de arrecadar, isentando o veneno, e ainda por cima, o Estado paga por um dos tratamentos mais caros do Brasil e do mundo, que é o tratamento de câncer. E que aí vem o recorte do racismo ambiental, né? Da injustiça socioambiental. Quem arca com isso? Quem não tem condições de comprar orgânicos, etc, etc, e não tem orgânico, ele não é caro, né? Tu ganha em saúde, mas quem teria que ter política pública, né, de incentivo à alimentação orgânica, né? E quem paga mais com a sua própria saúde, são as populações ditas minoritárias, raciais, étnicas, entende? Então, o ônus é absoluto para o Estado, de todas as formas. E aí, pensando naquilo que eu estava falando no início de transição para a sustentabilidade, por exemplo, uma estratégia que seria muito interessante é criar condições via política pública para que os produtos livres de agrotóxico tenham o seu preço reduzido. Uma maneira dessa é fazer com que essas empresas agrofamiliares, alguma coisa assim, ou cooperativas que produzem isso, elas tenham o custo de produção reduzido para ganhar, até um certo momento, para ganhar redução de custo por produção em escala. Né? Porque normalmente a produção é cara nesse momento, nos estágios iniciais, justamente porque não tem escala para se manter. Então, tu pode criar redução de impostos, e tu também pode criar linhas de financiamento com prazos mais longos e taxas de juros muito mais acessíveis. Coisa que já existe para outras empresas, para outros setores econômicos, né? Que são, vamos dizer assim, os setores econômicos tradicionais e que reproduzem a lógica capitalista de acumulação privada. Né? Enquanto tu pode pensar isso, reproduzir uma lógica, criar uma tendência de reproduzir, produzir, né? Ganhos recursos financeiros para cooperativas autogestionárias, né, que vai um pouco minando, ou pelo menos diversificando. Né? Se a gente já está numa economia de livre mercado, por que essas empresas, empreendimentos coletivos, né, eles não podem competir de igual para igual com as grandes empresas que já recebem isenções e apoio financeiro por parte do Estado? Né? Mas parece que existe um grande receio. Bom, né, não vamos permitir isso, inclusive vamos criar condições para que os preços dos alimentos orgânicos sejam maiores, justamente para não correr o risco de perder o mercado. É o que parece, né? Quando tu vê o que está acontecendo. É o que parece. É o que parece. Né? Mas não dá, eu até não consigo entender por que se tem isenção para quem justamente mais geraria, né, impostos, e não para os pequenos que eles vão gerar mais riqueza no município, né, comercializando, vão girar, vão aportar, né, capital a riqueza na economia local. Fica presa à economia local. Nas grandes empresas, os recursos eles acabam ou indo para as grandes capitais ou são investidos nas carteiras de investimento e vão para o exterior, né? Bolsa de valores, bem dito, né? O investimento da produção vai para a bolsa de valores, enquanto que o investimento nos pequenos produtores locais, nas cooperativas locais, ela fica no local onde o produto, a mercadoria é produzida, o alimento é produzido, gerando economia, circulando economia, favorecendo o crescimento local. Né? E aí tu passa para diversos setores da economia local e municipal, vamos dizer assim, que são beneficiados por uma iniciativa pequena, que é favorecer a produção de alimentos orgânicos. Sim, exatamente. Eu só vou falar um pouquinho dos comentários aqui que me empolguei e a gente sempre cita, né?
A Mara aqui está dizendo, né, pela conscientização da causa animal e ambiental, né? A Nicole Aguiar também, muito interessantes os exemplos. Os governos locais podem impactar na promoção de iniciativas Ela foi sustentáveis. convidada, eu que convidei a Nicole. Ai, que legal! Seja bem-vinda, querida. A Evelyn aqui, a Evelyn é uma companheira. Ela teve um problema de saúde, até ela pode escrever aqui para nós, né? Ela é funcionária da FEPAM, acho que ela está aposentada, né? Porque ela teve uma contaminação com produtos químicos, né? Que gera nela dores horríveis, horríveis. Ela é química. E aqui o Jairo, até, olha só, que boa ideia dele, né? Tinha que ter um imposto dos agrotóxicos indo direto para o SUS, né? Com certeza, porque é o SUS que... né? É o que faz todo sentido. Por exemplo, no caso do carro a álcool, havia um imposto na gasolina, sobre a gasolina, que ia direto para o financiamento da produção de álcool, que eles chamaram naquela época de imposto cruzado, né? A conta álcool. Claro, os detalhes disso aí são bem sórdidos e no final tiveram muitos desvios e percalços, acabou criando problemas, mas a lógica é essa: tu tira de quem está, vamos dizer assim, quem está fazendo mal, quem está prejudicando, quem não está sendo sustentável, e financia quem é sustentável, quem promove a sustentabilidade ambiental, né? E é função do Estado, sabe? Claro. Se a gente volta lá para os contratualistas, John Locke, David Hume e tudo mais, Montesquieu, são os caras que dizem, o homem vai matar, o homem precisa de uma entidade que vai proteger o homem dele mesmo. Né? O indivíduo da coletividade. Para a coletividade não matar o indivíduo. Cria-se o Estado. Óbvio, isso é uma abstração. E o Estado tem o dever de proteger. Mesmo se for apenas as questões, vamos dizer assim, mais básicas, que é o discurso neoliberal, que o Estado tem que se ater ao que é básico. Cara, saúde não é básico. Educação não é básico, vamos mercantilizar isso tudo, né? Segurança pública não é básica, não é o elemento central. Ao mesmo tempo, vem esse discurso, mas o Estado financia algo que não é básico, o agrotóxico. Exatamente. Então, o Estado tem a função justamente de promover políticas públicas para gerar segurança para a sociedade, construir segurança, porque isso não vem do nada, é uma construção coletiva de promover segurança. Segurança, estou dizendo, segurança pública com relação à violência, mas também segurança pública com relação ao não consumo de produtos, de alimentos que são venenosos, né? Ou então o desenvolvimento de sistemas tecnológicos aí que são muito mais sustentáveis, que existem possibilidades, existem inúmeros estudos e casos, tanto na América Latina, no Brasil, na Europa, no Oriente, que a gente pode se inspirar e que pode buscar maneiras de replicar, adaptar, né? Porque não dá para copiar, emular. Claro. Só que enquanto que a gente tem uma lógica de desenvolvimento, que o desenvolvimento se representa ou se tende única e exclusivamente como crescimento econômico, aumento do PIB, a gente não vai conseguir, porque a gente está pegando o modelo do norte, do hemisfério norte, Europa e Estados Unidos, basicamente, né? Sim. E a gente tenta replicar, chegar ao mesmo patamar do PIB que esses países do hemisfério norte têm, enquanto que a gente precisa, de fato, um modelo local, indígena de desenvolvimento. A gente precisa criar o nosso próprio desenvolvimento. Enquanto que a gente fica mirando para cima, a gente esquece de olhar para o sul. Né? Então... Olha aí o exemplo. Olha o exemplo vivo da Evelyn. Ela está respondendo aqui para nós, tá? Me intoxiquei como fiscal de meio ambiente, tá? Me contaminei com agrotóxicos e metais pesados em menor nível. Tenho diversas neuropatias. Saúde e meio ambiente estão intrinsecamente ligados. Sim, porque nós fazemos parte do meio ambiente. E a gente é o que come, né? Sim. E ela é hoje, por conta de contaminação com agrotóxicos, né? Aposentada por invalidez. Só que muitas dessas pessoas morrem por conta dos agrotóxicos. E eu vou trazer mais uma informação aqui.
Existe no direito tributário um princípio, tá, que é o da seletividade, que tu não isenta aquilo que não é essencial. Agrotóxico não é essencial, assim como cigarro e assim como álcool. Por isso que eles são taxados. A justificativa justamente é que o agrotóxico promove a produção em alta escala. Sim. E aí volta lá para o argumento que eu estava desenvolvendo antes, a ideia é que por muito tempo se pensou única e exclusivamente no agrotóxico como garantidor do aumento da produção agrícola e se esqueceu de produzir, de pesquisar fertilizantes orgânicos, né? Ou mesmo aqueles produtos orgânicos que têm a função de garantir ou de afastar infestações de pragas e tudo mais. Que seriam os biofertilizantes do modo geral, não sei o nome técnico específico, mas tu tem essa possibilidade. No entanto, sim. Tem plantio em consórcio também, Rafa. Que não precisa de praticamente nenhum insumo. Tem um monte de coisa, um monte. Tem a sinantropia, como é que é? Sempre me esqueço desse nome. Mas tem várias formas que não precisam de insumos. Mas segue aí, desculpa te interromper. Então, mas de um modo geral, a ciência foi direcionada para investigar e utilizar agrotóxicos, né? Então, foi se aprimorando o uso de agrotóxicos para aumentar a produtividade dos alimentos, produtividade por hectare e tudo mais, enquanto que toda a produção que não depende de agrotóxicos químicos, ela foi deixada de lado, ficou em segundo plano. E aí tu hoje olha para o argumento deles é que, bom, a gente produz mais do que o orgânico. Claro que produz mais, porque teve muito mais financiamento estatal para produzir mais. Tu tem diversos institutos de pesquisa agronômica cuja principal preocupação está diretamente relacionado com o aumento de produtividade utilizando agrotóxicos. Mas quantos deles estão utilizando produtos agroecológicos? Né? A porcentagem de diferença é assustadora, vamos dizer assim. Olha ali, agrotóxicos causam suicídio. É assim, porque acontece eu já li sobre isso, mas eu me esqueci, mas dá um monte de problema no cérebro, né, que a pessoa entra em várias patologias, né, em várias enfermidades mentais e acaba se suicidando. Eu já li sobre isso. E também tem um detalhe, sabe? A Europa, né, fica muito faceira de banir agrotóxicos e tal. Só que eles não lembram que eles seguem importando daqui, né, hortifruti. Então, o impacto é global. O impacto não é local dos agrotóxicos. Ele voa pelo vento, pela água, pelas chuvas. O risco de contaminação é o que o Ulrich Beck, um sociólogo alemão, que ele cunhou aquela ideia, o termo que nós vivemos numa sociedade de risco. Né? Os agrotóxicos, esses riscos foram criados pelo processo civilizador. O agrotóxico é um desses. A gente vive numa sociedade que o risco de contaminação, o risco de desenvolver doenças, patologias por causa dos agrotóxicos está disseminado em toda a sociedade. Né? Só que aí entra uma ressalva. Toda a sociedade com uma pequena vírgula, ou grande. Porque quem tem recursos para se tratar vai conseguir se tratar e vai ter maior acesso à saúde, enquanto que quem não tem um risco maior de convalescer por causa dessas doenças, desses agrotóxicos, porque justamente está sujeita a um sistema de saúde que historicamente foi enfraquecido por interesse, muitas vezes, de planos de saúde privado, né, pelo sistema privado de saúde. A gente não tem como, né? É um assunto que dá pano para horas. Eu vou só ler aqui o Jairo dizendo que é comprovado que o cérebro sofre uma pane por causa dos agrotóxicos. E a Evelyn, né, comprovando que os agrotóxicos são neurotóxicos, ou seja, tóxicos para o cérebro, né? E para o neurônio também, que vai até o fim da coluna, aquele gigantesco, né? No meu caso, afetou o sistema nervoso periférico, mas podem afetar o sistema nervoso central. Olha só. Que relato, né? Impressionante.
né? Imagina, né, das pessoas que não têm mais informação e não conseguem relacionar isso, né? De onde que veio, não conseguem comprovar esse vínculo. Mas é impressionante, é assustador, né? E a gente importando cada vez mais. E além de não conseguir comprovar, não conseguir entender, tu tem um outro problema que tem a ver com a rotulagem dos alimentos, né? Sim. Na maior parte das vezes, até pode conter as informações no rótulo, só que elas são descritas de uma maneira ilegível, né? E aí, novamente, a gente tem um uso da ciência e da tecnologia para ocultar algumas informações da população. Porque isso não tem justificativa nenhuma tu colocar nomes inteligíveis num rótulo que a maior parte da população não vai entender. Eu não consigo ler também mais. Só com lupa. Não, mesmo conseguindo ler o que está escrito, aquilo que está escrito é incompreensível. Para quem não tem algum tipo de formação, sei lá, em química. Senão tu não consegue entender o que está escrito ali. Eles tiram a obrigatoriedade, né? Tirando a obrigatoriedade significa que ninguém vai botar, né? Tiraram a obrigatoriedade dos produtos com alimentos transgênicos. Imagina. Cara, é terrível. Querido, maravilhosa a nossa conversa. Quando chega uma hora de live, sempre dizem eu sempre passo um pouquinho, não adianta, né? Dizem que... É só uma hora? Já é só uma hora. Querido, muito obrigada aí por ter participado, muito obrigada por ter contribuído, né? Porque a ideia dessas lives é levar informação para as pessoas, acima de tudo, né? Debater questões pertinentes e importantes para a nossa vida, né? Para a nossa vida. A gente não está falando de supérfluos, nada, nunca. Nada que foi abordado nem hoje, nem outras vezes sobre coisas não necessárias. E isso vai desde a cultura até a saúde. Tudo isso é necessário. Tudo isso a gente precisa... Né, de uma pirâmide, né? Tem uma pirâmide lá, diz que uma pessoa não consegue estar bem se ela não tem as suas necessidades básicas e outras, né, serem atingidas. Então, tudo que a gente traz é importante e o que o Rafa está trazendo, né, é uma tecnologia que está aí e que a gente vai conversar mais e eu quero saber mais, quero entender melhor. Né? Espero que quem quiser também passe o teu trabalho e te convido aí a fazer uma fala final para a gente encerrar a live. Então tá, obrigado, Rosana, pelo convite. Para mim foi muito legal e um pouco até surpreendente de ser convidado para uma live, porque eu vi algumas, consegui acompanhar umas assim, talvez não de maneira tão atenta, e todas as lives estavam discutindo com pessoas gabaritadas, importantes e tal. Capaz, pelo amor de Deus. Mas, enfim, para mim é uma alegria, uma honra estar aqui participando. Espero que ter conseguido fazer o pessoal, a turma, pensar um pouquinho sobre a importância de entender ciência e tecnologia não apenas com aquilo que está lá longe, sendo desenvolvido no laboratório, né, que a gente não tem nenhum tipo de relação a gente não pode influenciar o seu desenvolvimento, e principalmente entender que ciência e tecnologia, elas têm orientações políticas, não são apenas impactos, elas têm orientações, desde a sua concepção, elas têm orientação e elas criam condições que favorecem um ou outro projeto político. Isso eu acho que é fundamental de entender. Quando a gente está pensando em tecnologias sustentáveis ou sistemas tecnológicos sustentáveis, isso fica bem evidente. Né, que tem aquelas que vão promover o lucro privado e aquelas que vão promover o lucro, o bem-estar coletivo. Então, acho que essa discussão é bem pertinente. Me coloco totalmente à disposição para qualquer outro momento conversar com vocês e tudo mais. E agradeço mais uma vez pela Rosana 13100. Rosana 13100. Né? Rosana 13100. Aperta confirma. Verdinho sustentável. Então, Rafa, olha só, para mim, pessoas gabaritadas são pessoas que fazem o bem. Isso que é uma pessoa ser gabaritada. Se ela tem um trabalho legal para a sociedade e para o bem comum, isso é uma pessoa ser uma pessoa gabaritada, né? Isso para mim não existe, não existe. Da pessoa, eu sou amiga de 1 milhão de catadores, do pessoal carrinheiro aqui, do pessoal que está em situação de rua.
E de deputado, de artista, para mim é a mesma coisa, é todo mundo feito, né? Disso que a gente chama de carne, osso, 70% água e etc. E sem agrotóxico, se Deus quiser. E sem Covid. Sem Né? Covid. Isso é ser gabaritado. Ser gabaritado é ser uma pessoa legal, que pensa no próximo e na próxima. É isso que é ser gabaritado. Só pra... Não deixo isso ouvir uma coisa dessa. Olha, a Helenita, que a gente vai fazer uma live amanhã com a Helenita. A Helenita está desenvolvendo um canal, né? Já está no ar no YouTube, sobre o Lutzenberger. Tu já deve ter ouvido falar, tu não é do Rio Grande do Sul, mas tu já deve ter ouvido falar, né? No José Lutzenberger, ambientalista. E ele já naquela época, há 50 anos, mais de 50 anos, já era contra os agrotóxicos. Imagina, se a sociedade tivesse ouvido o velho Lutz. Então, até amanhã, Helenita. Espero todo mundo também amanhã, que amanhã vai ser tão boa quanto essa, tão boa quanto todas as outras de todas as pessoas gabaritadas, porque todas as pessoas aqui são gabaritadas porque são boas, porque são legais, porque defendem o bem comum. Valeu, obrigado. Beijo, boa noite. Mais. Tchau, tchau.